Boa noite, queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma revisão dos nossos verbos, tá? Para dar continuidade ao nosso assunto. Na semana passada eu não gravei vídeo para vocês, mandei vídeo gravado, por problema que eu estava doente, né? Mas hoje eu quero fazer uma pequena recapitulação nesses verbos, tá? Para fixar o conhecimento de vocês. Esta aula é destinada aos alunos de 6º, 7º, 8º e 9º ano da Escola Governador Arce. Bom, vocês viram anteriormente, tá? No vídeo anterior falamos sobre o verbo. O que é verbo? Verbo, ele indica ação, estado ou fenômeno. Como eu falei para vocês anteriormente, que os verbos indicam ação, tudo que nós fazemos, né? Como por exemplo, se eu digo assim, olha, a criança abriu o portão. Foi que ele praticou? Ele praticou uma ação, né? Abriu o portão. Então, quando eu digo assim, olha, Fernando estava doente. Então me referi ao quê? Ação, estado, né? Fernando estava doente. Veja que o verbo estava não indica ação, é um verbo de ligação que vem ligado ao predicativo doente. Então vai indicar estado. Se eu digo assim, olha, choveu bastante ontem à noite. Então eu falei de quê? De fenômeno da natureza. Então o verbo ele indica ação, estado e fenômeno, tá? Então veja que para conjugar os verbos, em primeiro lugar, nós usamos a pessoa do verbo, tá? Primeira pessoa, eu ou nós. Eu quando estamos no singular, nós no plural. Segunda pessoa, tu ou vós. Terceira pessoa, ele ou eles. Ela ou elas. Então, sempre para se conjugar um verbo, usamos essas pessoas. Só não podemos usar as pessoas lá nos verbos impessoais, aqueles verbos que não podem ser conjugados, tá? Como, por exemplo, os verbos que indicam fenômeno da natureza. Esses verbos não podem ser conjugados. Por quê? Porque o fato é da natureza. Quando choveu bastante ontem à noite, nós não podemos conjugar esse verbo chover. Tá? E os demais a gente pode conjugar, por exemplo, o verbo estudar. Aí eu vou utilizar as pessoas. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Tá? Então, esses verbos, eles possuem o quê? Eles possuem o tempo, tá? Para se conjugar, ação, tá? Ele possui o tempo. Tempo presente quando a ação está sendo feita no momento. Tempo passado quando já foi feita a ação. Tempo futuro quando ainda vai fazer. Então, os modos. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando é que o verbo está no modo indicativo? É quando ou seja, a ação é real. Como, por exemplo, se eu digo, as crianças brincam no pátio. Veja que o fato é real, está indicando que eles estão brincando no pátio. Subjuntivo, fato duvidoso, né? Que não é de certeza aquele acontecimento. Tá? Como, por exemplo, se dissesse assim, olha, se eu pudesse, viajaria nas férias. Veja que eu não falei o fato real, falei um fato duvidoso, tá? Então, sempre é um fato, né, que se planeja fazer, mas não é certo, de certeza, né? Aí ele é o modo subjuntivo. Já o imperativo, ele indica ordem o pedido, tá? Como por exemplo, se eu disser assim, olha, por favor, saia daqui, estou indicando uma ordem. Então, é o modo imperativo.
Se por acaso se eu dissesse assim, olha, ele saiu com os amigos. Então falei um fato certo, de certeza. Então, indicativo. Disse, se ele saísse à noite, passaria frio. Então, será que estou afirmando que ele saiu? Não. É um fato duvidoso, o subjuntivo. Já o imperativo indica a ordem. Saia daqui. Então, é o imperativo. Tá? Então, nesses verbos, tá? Quando é que nós conhecemos que uma palavra é verbo? Então, sempre aquela desinência. A, é ou i. Como, por exemplo, olha, quando eu digo assim, olha, estudar. Estudar terminou com AR, né? Então, verbo de primeira conjugação. Se eu disser assim, olha, escrever, terminou com ER. Aí o verbo de segunda conjugação. Pôr, compor, expor, verbo também de segunda conjugação. Porque lá no latim o pôr dizia assim, poer, né? Compor, compoer. Então, aí eles tiraram o E, ficaram o O, né? Compor, pôr, expor. Então, verbo de segunda conjugação. O terceira conjugação são todos terminados com I. Abrir, sorrir, sair, subir, sumir. Então, todos os verbos terminados com I é o verbo de terceira conjugação, tá? Então, veja que nós temos as locuções verbais. O que é a locução verbal? A locução verbal, ele vem juntamente com o verbo auxiliar com o verbo do infinitivo. Olha, veja, vai estudar. Verbo auxiliar, vai, quer dizer, de ir, né? Estudar, tá no infinitivo. Então, o verbo infinitivo é o nome do verbo, tá? Ele sempre termina com A ou E. Então, ó, tiver sido. Ó, veja, verbo auxiliar com verbo infinitivo, ou seja, o verbo particípio, né? Sido, né? Vai aprender, olha, verbo auxiliar com verbo infinitivo, ó. Estou estudando, verbo auxiliar com o gerúndio, tá? Então, veja que para vocês conhecerem essas locuções verbais, temos que conhecer aqui as formas nominais. O infinitivo, como eu falei para vocês, é o nome do verbo. Estudar, dançar, brincar. Então, é o verbo infinitivo, tá? Sair, correr, pular. Então, está no infinitivo. Como, por exemplo, olha, infinitivo, ó, estudar. Então, a desinência terminou com A. Se eu disser escrever, desinência terminou com E, que é o verbo segunda conjugação. Sair, desinência terminou com I, de terceira conjugação, tá? Então, para se conhecer quando um verbo está no gerúndio, veja, ele sempre termina com ando, ó, ando, ó. Que aqui eu tenho a desinência, olha. Estuda, a raiz, ou seja, a raiz, o tema. Aqui, o A, quer dizer que é a desinência. Então, ando, ó, estudando, por exemplo, falando, dançando, brincando, tudo termina com ando, com sempre esse NDO. Tá no gerúndio. E o particípio termina com ado ou ido. Como, por exemplo, olha, estudado, dançado, falado, brincado. E o ler, lendo. Veja que quando termina com endo, aí já é gerúndio. E o particípio é lido, sido,
Então, estudar, veja, quando tem a desinência AR, está no infinitivo. O ano está no gerúndio. Ado ou ido, aí está no particípio. Ok? Agora nós temos verbos que ele aceita o particípio regular e o particípio irregular. Vou apagar aqui para explicar direito para vocês. Verbos. Infinitivo. No infinitivo. No infinitivo. Particípio regular. Particípio irregular. Então, o infinitivo, por exemplo, aceitar. Olha, aceitar. Aceitar. Veja que aqui eu tenho o verbo de primeira conjugação, que terminou com A, né? Então, como eu falei para vocês, que o gerúndio termina, se pega o que? O radical, acrescenta ando, né? Como, por exemplo, aceitar no particípio, ou no gerúndio, fica aceitando, né? Aceitando. Mas nós estamos falando do particípio. Então, o particípio, né? Sempre termina o quê? Com ado, com ido, como, por exemplo, de aceitar. Aceitado. Ele teria aceitado o convite, né? E irregular, aceito. Ele teria aceito. Então tem verbo, né, que ele aceita, se dizer, se falar ele no particípio regular e irregular. Já tem verbo que não aceita o particípio regular, só o irregular. Vamos já chegar neles. Como por exemplo, entregar. Veja bem, entregar. O entregar, ele aceita. Particípio regular, entregado. E o particípio irregular, entregue. Ele teria entregue a encomenda. Esta encomenda foi entregada a fulano. Então ele aceita tanto o particípio regular como o particípio irregular, né? Fritar. Então o verbo fritar. No particípio regular, eu digo fritado. No irregular, frito. Frito. Pegar. No particípio regular, pegado. No particípio irregular, pego. Ele havia pego o ladrão. Então o ladrão foi pegado pelos policiais. Ele aceita os dois, né? Imprimir. Imprimir. Particípio regular. Imprimido. Imprimido.
participio irregular, impresso. Impresso. Ele havia impresso a página. Mas tem verbo que ele não aceita o participio regular. Só o irregular. Como por exemplo, o verbo pagar. Pagar. Ganhar. O verbo pagar, ganhar, dizer, escrever, cobrir, fazer. Veja que esses verbos, ou pagar, ele não aceita ser conjugado no participio regular. Ele havia pagado a conta. Não, ele não aceita. Então, ele só aceita no participio irregular. Ele havia pago a conta, né? Então, no dizer, ganhar. Ele havia, no participio regular, ganhar. Ele não aceita se falar ganhado. Ganhado. É ganho. Ele havia ganho muito dinheiro. Ele havia ganho na loteria. Dizer, ele não aceita, né, ser conjugado no participio regular, dizido. Ele havia dizido. Ele não aceita essa palavra dizido. Tem que ser o participio regular dito. Ele havia dito. Escrever. Ele tinha escrevido a poesia. Então, ele não aceita se falar no participio regular escrevido, tá? Tem que ser no participio irregular escrito. Ele havia escrito a carta, ele havia escrito a poesia, tá? O cobrir, ele havia cobrido o alimento, não. Cobrido as despesas. Então, ele não aceita o participio irregular. Tem que ser no participio irregular coberto. No fazer, ele não aceita o participio regular fazido. Ele havia fazido o trabalho. Não aceita. Então, essa palavra não aceita ser falada no participio regular, fazido. Então tem que ser feito. Ele havia feito trabalho. Tá? Então, esses verbos, eles não aceitam. O verbo vir. O verbo vir também não aceita, né? Ser falado no participio regular. Só no participio irregular que ele aceita, vindo, ele havia vindo. Tá ok? Então, é assim sucessivamente. Então, tem muitos verbos que aceitam, né? Ele ser conjugado no participio regular e irregular. Mas esse daqui não aceita o participio regular, só o irregular, tá? Não vão dizer assim, olha, essa conta já foi pagada. Não digam isso, porque isso não existe. Na língua portuguesa, tá? Esta palavra pagar não aceita ser falada no participio regular. Havia pago a conta, tá? E cobrir, ele não aceita, essa palavra não aceita ser falada no participio regular. Cobrido, tem que ser coberto, tá? No participio regular, tá ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Então, dando assim um reforçozinho sobre as aulas anteriores, né, que eu mandei, tá?
Então, amanhã nós falaremos eu quero reforçar com vocês as vozes do verbo, tá ok? Então, tenham uma boa noite, tá ok? E bom entendimento, beijo a todos.